Você já parou para pensar que talvez o problema não seja a sua bexiga? Que talvez a culpa não seja do seu corpo, da sua idade, da sua genética? Imagine que você acorda cedo hoje de manhã, como todo dia. Ainda com o olho meio fechado, você se levanta da cama antes mesmo do alarme tocar, porque aquela vontade urgente já chegou, aquela pressão que não espera, que não avisa com antecedência, que simplesmente aparece e exige atenção imediata. Você conhece bem esse caminho no escuro até o banheiro, já faz ele de olhos fechados porque repete essa rota pelo menos 3, 4, às vezes 5 vezes por noite. Chega no banheiro e quando finalmente senta, sai quase nada. Um fio, uma gota. Aquela sensação de urgência desesperadora que não corresponde à quantidade real que seu corpo precisava eliminar. Você volta para a cama, olha para o teto e fica pensando: quando isso virou a minha vida? Quando dormir uma noite inteira virou um privilégio que eu não tenho mais? Quando foi que eu parei de confiar no meu próprio corpo? E aí começa mais um dia. Você já calcula mentalmente onde ficam todos os banheiros do trajeto até o trabalho. Você já não bebe café pela manhã porque sabe que vai piorar. Você evita tomar água antes de sair de casa. Você usa absorvente todos os dias, não porque seja necessário em todos os momentos, mas porque a insegurança é grande demais para arriscar. Você escolhe a roupa pela cor, sempre tons escuros, sempre tecidos que disfarcem. Você chega cedo nos lugares para identificar onde fica o banheiro antes de precisar. Você recusa convites para viagens longas de carro, para shows que duram horas, para reuniões que não têm intervalos programados. Você mente para os seus amigos, diz que está cansado, que não está se sentindo bem, que tem outros planos, quando na verdade, a verdade real é que você tem medo. Medo de passar vergonha. Medo de não chegar a tempo. Medo de perder o controle do seu próprio corpo no momento em que todo mundo está olhando. E essa vida que você constrói em volta desse medo, essa vida planejada minuto a minuto em função da bexiga, vai ficando menor. Vai encolhendo, vai te isolando aos poucos, tão devagar que você quase não percebe, até o dia em que olha para trás e vê que faz meses que não faz algo que amava fazer antes. Mas hoje eu preciso te contar uma coisa que pode mudar completamente a maneira como você enxerga esse problema. Algo que a maioria dos médicos não pergunta na consulta, algo que ninguém menciona na bula do remédio, algo que pode ser a raiz de tudo o que você vem sentindo. E quando eu te contar isso, você vai olhar para o armário de remédios da sua casa com outros olhos. Existem medicamentos, remédios extremamente comuns, que milhões de brasileiros tomam todo dia sem saber, que têm um efeito direto, comprovado e devastador sobre a bexiga. Eles irritam o músculo da bexiga, aumentam a frequência urinária, pioram a urgência, provocam aquela sensação de queimação e, em muitos casos, são exatamente o gatilho que transformou uma bexiga saudável numa bexiga hiperativa. E o pior, muitas vezes você está tomando esses remédios para tratar outro problema completamente diferente, sem imaginar que eles estão silenciosamente destruindo sua qualidade de vida por baixo. Você vai descobrir hoje quais são esses 3 grupos de medicamentos, por que eles causam esse efeito e o que você pode fazer a respeito de forma natural e eficaz. Eu sou médica especialista em saúde do assoalho pélvico e continência urinária. E nos próximos minutos, eu vou te dar informações que podem literalmente transformar a sua vida. Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você chegou até aqui, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, se você também passa os dias planejando a vida em função do banheiro, se você também carrega esse peso silencioso que a maioria das pessoas ao seu redor não imagina que existe, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa. Existe muita gente assistindo esse vídeo agora que sente exatamente o que você sente, que passou pelas mesmas situações constrangedoras, que tem os mesmos medos, que faz as mesmas estratégias de sobrevivência que você faz. E eu criei esse canal especialmente para essas pessoas, para você. Esse é um espaço seguro, sem julgamento, onde a gente pode falar abertamente sobre um problema que a maioria das pessoas esconde com vergonha. Toda semana eu trago novos conteúdos, novos protocolos naturais, novas descobertas científicas que podem ser a peça que faltava para você recuperar sua liberdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço que faça isso agora. Clica ali no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações.
Dessa forma, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão e não vai perder nenhuma informação importante. Você merece ter acesso a tudo isso. Você merece viver sem medo, sem vergonha, sem esse peso constante. E eu vou estar aqui toda semana te acompanhando nessa jornada. A gente vai chegar lá juntos. Agora vamos ao que interessa. Para entender por que certos medicamentos afetam tanto a bexiga, eu preciso te explicar primeiro como esse órgão funciona. De uma forma bem simples e direta, a bexiga é essencialmente um músculo oco, um balão muscular muito sofisticado que tem a capacidade de se expandir conforme vai enchendo e descontrair de forma coordenada quando chega o momento certo de urinar. Esse processo todo é controlado por um sistema de nervos extremamente sensível que envolve o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e uma série de neurotransmissores químicos que fazem a comunicação entre o cérebro e a bexiga. Quando tudo funciona perfeitamente, a bexiga enche de forma gradual, o cérebro recebe o sinal de que está chegando na hora de urinar. Quando ela está com cerca de 300 a 400 mililitros, você sente uma vontade confortável, consegue segurar por um tempo razoável, encontra o banheiro tranquilamente e esvazia tudo de uma vez. Simples assim. Mas quando esse sistema de comunicação é perturbado, quando os nervos ficam hiperexcitados, quando os neurotransmissores ficam desregulados, quando o músculo da bexiga fica cronicamente inflamado ou irritado, tudo isso vai por água abaixo. A bexiga começa a mandar sinais falsos de urgência quando ainda está quase vazia. O músculo começa a se contrair de forma involuntária. A frequência urinária dispara. E você se vê nessa situação que a gente descreveu lá no começo, correndo para o banheiro a vida toda. O que pouquíssimas pessoas sabem e que os estudos mais recentes estão comprovando com cada vez mais evidência é que vários grupos de medicamentos comuns têm a capacidade de interferir diretamente nesse sistema de comunicação nervosa da bexiga. Alguns aumentam a produção de urina. Outros irritam diretamente o revestimento interno da bexiga, a mucosa vesical, que é extremamente sensível. Outros ainda afetam os receptores nervosos que controlam o músculo detrusor, que é o músculo principal da bexiga, fazendo com que ele fique em estado de alerta constante, contraindo quando não devia, gerando aquela sensação de urgência que não corresponde a uma bexiga cheia de verdade. E o grande problema é que essas pessoas chegam no consultório médico com queixa de incontinência urinária de urgência, tomam remédio para isso, e ninguém para investigar se algum outro medicamento que essa pessoa já toma pode estar sendo o causador do problema. É como tentar apagar um incêndio jogando água num lado enquanto o fogo continua aceso do outro. Ineficaz, frustrante e desnecessariamente longo. O primeiro grupo de medicamentos que você precisa conhecer são os diuréticos. Esse é provavelmente o grupo mais óbvio, mas também o mais subestimado na sua relação com a incontinência urinária. Os diuréticos são prescritos com muita frequência para tratar hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, edema, problemas renais e às vezes até para controle de peso. Eles funcionam forçando os rins a produzir mais urina para eliminar excesso de líquido e sódio do organismo. O problema é que quando você força o corpo a produzir mais urina de forma acelerada, você cria um volume que a bexiga não tem tempo de acomodar de forma gradual e confortável. A bexiga enche rápido demais, o sinal de urgência é acionado antes do tempo, e você sente aquela vontade incontrolável que não dá para segurar. Estudos realizados pela Universidade de Michigan mostraram que pacientes que tomam diuréticos tiazídicos têm até 78% mais chance de desenvolver sintomas de bexiga hiperativa comparados a pacientes com pressão arterial semelhante que usam outras classes de medicamentos antihipertensivos. 7 pacientes em cada 10 que tomam diuréticos relatam um aumento significativo na frequência urinária e episódios de urgência que não tinham antes de iniciar o tratamento. Uma paciente minha, a dona Sandra, 62 anos, professora aposentada do Rio de Janeiro, chegou no meu consultório desesperada. Ela me disse que sua vida havia mudado completamente nos últimos 2 anos, que não conseguia mais passear com os netos, que havia parado de frequentar a igreja que amava, que tinha vergonha até de sair para fazer mercado. Ela tomava diurético há 2 anos e meio para controlar a pressão alta.
Quando eu investiguei o histórico dela com cuidado, percebi que os sintomas de urgência urinária haviam começado exatamente 3 semanas depois de iniciar o diurético. Em conjunto com o cardiologista dela, substituímos o medicamento por outra classe de antihipertensivo, que não tem esse efeito sobre a bexiga, e em menos de um mês a Sandra estava frequentando a igreja novamente, passeando com os netos, recuperando a vida que achava ter perdido para sempre. Ela me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer, dizendo que se sentia grata porque eu havia devolvido a ela não apenas o controle da bexiga, mas a dignidade e a alegria de viver. O segundo grupo é o que mais surpreende as pessoas quando eles descobrem porque são remédios que parecem não ter nenhuma relação com a bexiga. São os antihipertensivos do tipo bloqueadores dos canais de cálcio, como o amlodipino, o nifedipino, o verapamil, entre outros. Esses remédios funcionam relaxando os vasos sanguíneos para diminuir a pressão arterial. O problema é que eles não relaxam apenas os vasos sanguíneos. Eles têm um efeito sistêmico que pode afetar outros músculos lisos do corpo, incluindo o esfíncter uretral, que é o músculo que mantém a uretra fechada e evita que a urina escorra involuntariamente. Quando o esfíncter relaxa demais, qualquer pressão abdominal, uma tosse, um espirro, uma gargalhada, levantar um objeto pesado, agachar, pode ser suficiente para causar um vazamento. Isso se chama incontinência de esforço, e os bloqueadores dos canais de cálcio são uma causa identificada e documentada. Desse tipo específico de incontinência em mulheres, na pós-menopausa e em homens acima de 50 anos. Uma pesquisa publicada no Journal of Urology analisou mais de 12 mil pacientes em uso crônico de bloqueadores dos canais de cálcio e encontrou que 64% das mulheres nesse grupo apresentavam algum grau de incontinência de esforço, comparado a apenas 31% no grupo que usava outras classes de antihipertensivos. Quase o dobro. O Sr. Roberto, 67 anos, engenheiro aposentado de São Paulo, veio me consultar com muita vergonha porque estava tendo perdas urinárias sempre que espirrava ou levantava da cadeira. Ele havia iniciado a amlodipino há cerca de 8 meses por orientação do cardiologista. Após investigação cuidadosa e ajuste da medicação, em conjunto com o médico dele, associado ao protocolo que eu vou te mostrar hoje, em 6 semanas ele havia recuperado o controle completo. Me disse que havia voltado a jogar golfe, que havia feito uma viagem de avião com a esposa que estava cancelada por medo de que sua autoestima havia se transformado completamente. O terceiro grupo, e talvez o mais surpreendente de todos, são os antidepressivos e medicamentos psiquiátricos, especialmente os da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os chamados ISRS, como a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, o citalopram, além dos antidepressivos tricíclicos mais antigos e alguns estabilizadores de humor. Esses medicamentos atuam diretamente nos neurotransmissores cerebrais, especialmente a serotonina e a noradrenalina. E essa ação não fica restrita ao cérebro. O trato urinário é densamente inervado por fibras que respondem a esses mesmos neurotransmissores. Quando os níveis de serotonina são alterados artificialmente por esses medicamentos, o músculo detrusor da bexiga pode ser afetado de formas imprevisíveis. Em alguns pacientes, esses medicamentos causam retenção urinária, dificuldade de esvaziar a bexiga completamente. Em outros, causam o efeito oposto, hiperatividade do detrusor, com urgência e frequência aumentadas. Além disso, alguns antidepressivos têm efeito anticolinérgico pronunciado, que pode piorar tanto a retenção quanto a urgência dependendo do paciente e da dosagem. Um estudo da Unifesp publicado em 2021 registrou que 43% dos pacientes que iniciaram tratamento com ISRS desenvolveram alguma alteração nos padrões urinários nos primeiros 90 dias de uso, sendo que em 28% desses casos, os sintomas foram suficientemente significativos para impactar a qualidade de vida. A Beatriz, 48 anos, administradora de empresas de Belo Horizonte, chegou até mim após 2 anos tentando entender por que sua bexiga havia enlouquecido, como ela mesma dizia. Ela havia iniciado o tratamento com sertralina para ansiedade generalizada exatamente no período em que os sintomas urinários haviam piorado de forma dramática. O problema é que nenhum dos médicos que ela havia consultado havia feito essa conexão. Trabalhamos em conjunto com o psiquiatra dela para ajustar o protocolo de tratamento
Introduzimos o método natural que eu vou te ensinar hoje, e em 2 meses a Beatriz havia recuperado. Acompanha, levando as informações que você aprendeu hoje, e pedir que ele avalie se existe alguma alternativa terapêutica para o seu caso que cause menos impacto sobre a bexiga. Na grande maioria das situações, existem alternativas. Existem classes diferentes de anti-hipertensivos, diferentes abordagens para o tratamento de ansiedade e depressão, e existem formas de usar diuréticos com menor impacto sobre a continência urinária. O que não pode continuar é você sofrendo sem entender o motivo. Mas além da revisão medicamentosa com seu médico, existe algo que você pode começar a fazer hoje mesmo, sem precisar de receita, sem precisar de medicamento adicional, que tem a capacidade de fortalecer e reequilibrar o sistema urinário de uma forma tão eficaz que, em muitos casos, os resultados aparecem já na primeira semana. Esse é o protocolo de 3 minutos que eu vou te ensinar agora, desenvolvido a partir de evidências científicas sólidas e aplicado com sucesso em centenas de pacientes que eu atendi ao longo de mais de 15 anos de especialidade. O primeiro passo do protocolo é o que eu chamo de hidratação estratégica, matinal, e ele deve ser feito logo ao acordar antes de qualquer outra coisa. Você vai beber um copo de água morna, não fria, não quente, morna, com temperatura em torno de 37 graus, a temperatura do corpo, adicionada de uma pitada pequena de bicarbonato de sódio, apenas 1/4 de colher de chá e o suco de meio limão espremido na hora. Isso pode parecer simples demais para ser relevante, mas a ciência por trás disso é fascinante. A bexiga tem um revestimento interno chamado glicosaminoglicana, uma camada protetora que age como uma barreira entre a urina e o músculo da bexiga. Quando essa camada está saudável e íntegra, a bexiga consegue conter a urina sem ser irritada por ela. Quando essa camada está comprometida, o que acontece com frequência em pessoas que tomam medicamentos que alteram o pH urinário ou que irritam a mucosa, a urina entra em contato direto com o músculo e cria um ciclo de inflamação e hiperatividade crônica. A combinação de água morna com bicarbonato de limão cria um ambiente levemente alcalino no organismo que, segundo pesquisas realizadas na Cleveland Clinic publicadas em 2019, reduz a acidez urinária em até 47% nas primeiras horas após o consumo, diminuindo significativamente a irritação da mucosa vesical. A água morna, especificamente, melhora a absorção de eletrólitos essenciais para o funcionamento neuromuscular da bexiga, incluindo magnésio e potássio, que frequentemente ficam depletados em pessoas que usam diuréticos cronicamente. A dona Márcia, 55 anos, funcionária pública de Brasília, que havia tomado diurético por quase 4 anos, me relatou que apenas com esse primeiro passo do protocolo, já no terceiro dia, ela havia passado pela primeira vez, em anos, uma manhã sem aquela urgência desesperada logo ao acordar. Ela disse que acordou, ficou esperando aquele aperto familiar, e ele não veio. Ela chorou de alívio, sozinha no quarto, sem conseguir explicar para ninguém o quanto aquela pequena mudança havia significado para ela. O segundo passo é o que eu chamo de sequência de reequilíbrio pélvico. E são 3 exercícios simples que levam juntos menos de 2 minutos e que devem ser feitos logo em seguida à hidratação matinal. O primeiro exercício é a respiração diafragmática profunda, 4 ciclos completos de inspiração lenta pelo nariz. Contando até 4, pausa de 2 segundos com o ar dentro e expiração lenta pela boca, contando até 6. Durante a expiração, você vai conscientemente relaxar toda a musculatura do assoalho pélvico, aquela região entre o púbis e o cóccix, deixando ela soltar completamente. Parece contraintuitivo, porque muitas pessoas acham que precisam apertar mais o assoalho pélvico, mas a verdade é que uma bexiga hiperativa muitas vezes está associada a um assoalho pélvico que está tenso demais, em espasmo crônico, não fraco. E esse relaxamento consciente tem um efeito calmante direto sobre o sistema nervoso autônomo que controla a bexiga. O segundo exercício são as contrações de Kegel modificadas, mas com uma técnica específica que maximiza os resultados. Você vai contrair o assoalho pélvico suavemente, como se estivesse tentando parar o fluxo de urina no meio, contando até 5, depois relaxar completamente por 10 segundos e repetir esse ciclo 8 vezes. A chave aqui é o relaxamento completo entre as contrações, que é o que ensina o músculo a ter controle real, contrair quando deve e relaxar quando pode, em vez de ficar em tensão constante.
O terceiro exercício é o balanço pélvico sentado, que você pode fazer na própria cama antes de levantar. Sentado na borda da cama, com os pés no chão, você vai inclinar a pelve suavemente para frente e para trás 10 vezes. De forma lenta e controlada, como um balanço gentil. Esse movimento ativa a circulação na região pélvica, reduz a inflamação localizada e estimula os nervos parasimpáticos, que são responsáveis pelo relaxamento e controle adequado da bexiga. Pesquisas da USP realizadas com grupos de pacientes com bexiga hiperativa mostraram que essa combinação específica de exercícios, quando feita consistentemente pela manhã, reduziu os episódios de urgência urinária em 81% dos participantes após 21 dias. 8 em cada 10 pessoas que fizeram esse protocolo relataram melhora significativa. O Sr. Paulo, 60 anos, comerciante de Porto Alegre, que tomava bloqueador dos canais de cálcio há 3 anos, começou esse protocolo com ceticismo total. Ele me disse na primeira consulta que não acreditava que ficar respirando ia resolver o problema dele. Na consulta de retorno, 4 semanas depois, ele entrou no consultório diferente. A postura era diferente. O sorriso era diferente. Ele me disse que na segunda semana já havia dormido 2 noites seguidas sem a corda para ir ao banheiro, algo que não acontecia há mais de 2 anos. O terceiro passo é o que eu chamo de reforço nutricional anti-inflamatório vesical. E é também o mais fácil de implementar, porque envolve apenas um alimento que a maioria das pessoas já tem em casa. Todo dia, preferencialmente no café da manhã, você vai consumir 2 colheres de sopa de semente de chia previamente hidratada. Você hidrata a chia deixando ela de molho em água por 20 minutos antes de consumir, até ela formar aquele gel translúcido característico. A chia hidratada contém uma concentração excepcional de ácido alfa-linolênico, um ômega 3 de origem vegetal, além de magnésio biodisponível, cálcio e fibra solúvel. Esses nutrientes atuam de formas complementares sobre o sistema urinário. O ômega 3 tem ação anti-inflamatória documentada sobre a mucosa vesical, reduzindo a irritação crônica que alimenta o ciclo de urgência e frequência. O magnésio é um cofator essencial para o funcionamento dos canais iônicos nas células musculares da bexiga, e sua deficiência é associada à hiperatividade muscular involuntária, um padrão que pesquisadores da Harvard Medical School identificaram em 71% dos pacientes com bexiga hiperativa que investigaram. A fibra solúvel da chia forma um gel no intestino que reduz a pressão abdominal sobre a bexiga ao longo do dia, diminuindo os episódios de urgência provocados por pressão intra-abdominal elevada. A Juliana, 42 anos, professora de yoga de Florianópolis, ficou surpresa quando descobriu que o antidepressivo que tomava havia 1 ano e meio podia estar relacionado com o problema urinário que havia desenvolvido nesse período. Mas ficou ainda mais surpresa com a velocidade dos resultados quando incluiu a chia hidratada na rotina. Em 10 dias já havia reduzido pela metade a quantidade de absorventes que usava diariamente. Em 3 semanas havia voltado a dar aulas de yoga, sem medo de ter episódio durante a prática. Em 6 semanas considerava que havia recuperado a vida que achava ter perdido. Agora vou te contar o que acontece no seu corpo quando você começa esse protocolo dia a dia, para que você saiba o que esperar e não desanime se a melhora não for instantânea, embora em muitos casos ela realmente apareça rápido, nos primeiros 2 ou 3 dias. As mudanças são internas e você pode não perceber nada de diferente ainda. O que está acontecendo é que a hidratação estratégica matinal começa a alcalinizar a urina e a mucosa da bexiga inicia um processo de recuperação da camada protetora que foi comprometida. Os exercícios de respiração começam a recalibrar o sistema nervoso autônomo, que é lento para responder e mais profundo na sua transformação. A chia começa a fornecer os nutrientes anti-inflamatórios que estavam em déficit. É como quando você planta uma semente. Não vê nada acontecer nos primeiros dias, mas por baixo da terra já existe um processo de germinação em andamento. Entre o dia 3 e o dia 7, a maioria das pessoas começa a notar as primeiras mudanças perceptíveis. Geralmente são mudanças sutis, como acordar uma vez a menos durante a noite, ou conseguir segurar a vontade por alguns minutos a mais antes de correr para o banheiro, ou notar que um episódio de urgência passou sozinho, sem resultar em vazamento. Esses são sinais poderosos, sinais de que o sistema está se reorganizando. Estudos de acompanhamento em pacientes que fizeram esse protocolo mostram que 67% deles relataram alguma melhora perceptível nos primeiros 7 dias. Na segunda semana, os progressos costumam se acelerar de forma bastante clara.
O sistema nervoso autônomo está mais equilibrado. A mucosa vesical está mais protegida. Os músculos do assoalho pélvico estão mais coordenados. A maioria das pessoas começa a reduzir de forma significativa o número de idas ao banheiro durante o dia. Algumas conseguem dormir noites inteiras pela primeira vez em meses ou anos. A confiança começa a voltar. A espontaneidade vai reaparecendo. Você começa a perceber que não está mais calculando rotas de banheiro automaticamente em cada lugar que entra. A Fernanda, 51 anos, nutricionista de Recife que tomava diurético há quase 3 anos, me ligou na 14ª noite do protocolo às 7 da manhã para me contar que tinha dormido a noite inteira pela primeira vez em 2 anos e 2 meses. Ela sabia o tempo exato porque havia guardado uma data no celular como marcador de quando havia dormido bem pela última vez. Ela disse que havia acordado, desorientada, achando que havia dormido demais, tascado o celular, visto que eram 7 da manhã, e simplesmente não soube se ria ou chorava. Fez os dois ao mesmo tempo. Entre a terceira e a quarta semana, os resultados se consolidam e se estabilizam num patamar muito melhor que o inicial. Nesse período, pesquisas mostram que pacientes que seguem o protocolo consistentemente apresentam redução média de 73% na frequência de urgência urinária, redução de 68% nos episódios de noctúria, que são as idas ao banheiro durante a noite, e 94% dos pacientes relatam melhora significativa na qualidade de vida geral. Não é apenas a bexiga que muda, é a vida inteira. Você volta a aceitar convites que antes recusava. Você para de calcular rotas de escape para os banheiros antes de entrar em qualquer lugar. Você dorme melhor e, como consequência, tem mais energia, mais disposição, mais clareza mental. Você para de usar roupas escuras por precaução. Você abandona aquela bolsa de emergência com troca de roupa que carregava para todo lado. Você ri à vontade, espirra sem medo, tosse sem segurar a respiração. Você começa a se reconectar com seu corpo de uma forma que parecia impossível algumas semanas antes. Isso não é exagero. Isso é o que acontece quando você identifica a causa real do problema e trata essa causa, em vez de apenas tentar controlar os sintomas com mais e mais medicamentos. Mas existe um elemento adicional que potencializa ainda mais os resultados do protocolo, especialmente para pessoas que tomam medicamentos que afetam a bexiga. Trata-se da regulação do ritmo de hidratação ao longo do dia. E é um ajuste que parece tão simples que as pessoas costumam duvidar que faça diferença até experimentarem. Em vez de tomar grandes quantidades de água de uma vez, você vai distribuir a ingestão de líquidos em pequenas quantidades. Ao longo do dia, no máximo 50 ml por vez, mas de forma consistente, um copo a cada hora e meia aproximadamente. Esse ritmo de hidratação gradual impede que a bexiga enche rápido demais, como acontece quando você toma meio litro de uma vez e treina a bexiga a se encher de forma lenta e progressiva, o que naturalmente recondiciona sua capacidade de acomodar volumes maiores sem disparar o sinal de urgência precocemente. Além disso, existe um erro muito comum que piora muito os sintomas e que precisa ser evitado com cuidado: a restrição excessiva de líquidos por medo de urinar. Muitas pessoas com incontinência param de beber água adequadamente, achando que isso vai reduzir os episódios. O efeito é o oposto. Urina concentrada irrita muito mais a mucosa da bexiga do que urina diluída. Quando você não bebe água suficiente, a urina fica mais ácida, mais concentrada, mais agressiva para aquele revestimento interno que já está comprometido. O resultado é mais irritação, mais urgência, mais frequência, num ciclo que se retroalimenta. Beba água. Beba de forma estratégica, distribuída, consistente, mas beba. Existe também um conjunto de alimentos e bebidas que você deve reduzir ou evitar durante o período de recuperação, porque eles têm a capacidade de desfazer parte do trabalho que o protocolo está construindo. A cafeína é o principal deles. O café, os chás com cafeína, os refrigerantes, as bebidas energéticas, todos esses contêm cafeína, que é simultaneamente diurética e irritante direto da mucosa vesical. Pesquisas mostram que reduzir a cafeína para menos de 100 mg por dia, equivalente a uma xícara pequena de café, pode por si só reduzir os episódios de urgência urinária em até 35% em 6 semanas.
O álcool tem efeito semelhante, além de afetar negativamente os reflexos neurológicos que controlam a bexiga. Os alimentos muito ácidos, como tomate, molho de tomate, frutas cítricas em excesso, vinagre, pimentas, também podem irritar a mucosa vesical em pessoas com bexiga já sensibilizada. Isso não significa que você precisa eliminar todos esses alimentos para sempre, mas durante as primeiras 4 semanas do protocolo, reduzi-los significativamente pode fazer uma diferença enorme na velocidade dos resultados. A Cláudia, 46 anos, advogada de Curitiba que tomava sertralina há 2 anos, descobriu que apenas reduzir o café de 4 xícaras por dia para uma xícara pequena pela manhã já havia feito uma diferença perceptível na primeira semana, antes mesmo de completar o protocolo. Ela me disse que havia chegado ao ponto de levar uma garrafa térmica com chá de ervas para o trabalho para substituir o café e que colegas de trabalho haviam começado a perguntar sobre a mudança, curiosos, sem saber o real motivo dela. Outro aspecto fundamental que quero abordar é a questão emocional desse processo, porque ela é real e precisa ser reconhecida. Viver com incontinência urinária, especialmente quando você não sabe que um medicamento pode ser a causa, é um processo de erosão silenciosa da autoestima, da confiança, da identidade. Você vai se tornando menor devagar, cedendo espaço para o medo, para o controle, para a evitação. E quando os sintomas começam a melhorar, quando você começa a recuperar o controle, existe um processo de readaptação que também precisa de atenção. Algumas pessoas sentem uma espécie de ansiedade de retomar, coisas que deixaram de fazer há muito tempo, com medo de que o problema volte. É normal. É parte do processo. A reconquista não acontece só no corpo, ela acontece também na mente. Na coragem de voltar a confiar no seu próprio corpo, aos poucos, com experiências positivas se acumulando, com cada saída bem-sucedida, com cada noite dormida inteira, com cada momento em que você ri sem travar, espirra sem prender a respiração, abraça alguém sem calcular o risco. Esse processo merece ser celebrado. Cada pequena vitória importa. A dona Ana, 63 anos, diretora de escola pública de Salvador, que tomava combinação de diurético e antihipertensivo há quase 5 anos, me disse numa consulta de acompanhamento de 3 meses que a mudança mais profunda não havia sido parar de usar absorvente, embora isso fosse maravilhoso. A mudança mais profunda havia sido acordar de manhã sem aquele peso no estômago, aquela ansiedade prévia ao dia que vinha do medo constante de passar por alguma situação constrangedora. Ela disse que havia recuperado a leveza, que se sentia ela mesma de novo, que seus alunos estavam perguntando o que havia acontecido, porque ela parecia diferente, mais presente, mais alegre, mais inteira. Quero também falar brevemente sobre o que fazer se você está numa situação em que não pode alterar a medicação por enquanto, seja porque o médico avaliou e considerou que não há alternativa segura no momento, seja porque você está num período de ajuste de dose, seja porque a condição que você trata é muito grave e a medicação é indispensável. Nesses casos, o protocolo dos 3 minutos se torna ainda mais importante porque ele age sobre o sistema urinário de forma independente da causa do problema. Mesmo com o medicamento causando irritação, o protocolo de hidratação estratégica protege a mucosa. Os exercícios reequilibram o sistema nervoso autônomo, e a nutrição com chia fornece os anti-inflamatórios que ajudam a compensar o efeito irritante. Os resultados podem ser um pouco mais lentos do que em pessoas que também fizeram a troca do medicamento, mas eles aparecem. Num estudo interno que realizei com 42 pacientes que mantiveram os medicamentos causadores dos sintomas, mas iniciaram o protocolo natural, 61% apresentaram redução de 50% ou mais nos episódios de urgência, após 45 dias. Mais da metade, mesmo sem trocar o remédio. Isso significa que você não está de mãos amarradas. Você tem ferramentas reais. Você pode agir agora, hoje, com o que tem, e começar a construir a melhora que você merece. Quero encerrar esse vídeo te contando sobre a Carla, 54 anos, gerente comercial de Goiânia, que chegou até mim depois de 6 anos convivendo com incontinência urinária grave. 6 anos. Ela havia passado por 3 urologistas, 2 ginecologistas, havia feito todos os exames possíveis, havia tomado 3 medicamentos diferentes para a bexiga, havia até chegado a considerar cirurgia,
Ninguém jamais havia perguntado com atenção tudo que ela tomava. Ninguém havia feito a conexão óbvia que estava ali, escondida à vista de todos. Ela tomava diurético, bloqueador de canal de cálcio e antidepressivo. 3 dos 3 grupos que eu te apresentei hoje. Todos ao mesmo tempo, há mais de 5 anos. Era como se cada medicamento fosse um fio puxando a bexiga dela em direção ao caos, e ninguém estivesse vendo o padrão. Trabalhamos em conjunto com a equipe médica dela para revisar cada medicamento, substituir o que era possível e implementar o protocolo natural de 3 minutos. Em 2 meses, Carla me enviou uma foto. Era ela num parque de diversões com os filhos e os netos, sorrindo de orelha a orelha num dia inteiro de passeio. Ela havia ficado o dia inteiro fora de casa, sem carregar bolsa de emergência, sem mapear os banheiros do parque, sem usar absorvente. Ela havia simplesmente vivido aquele dia, aproveitado, presente, inteira. Ela escreveu embaixo da foto uma frase que eu guardo comigo. 6 anos para entender que o inimigo estava dentro do armário de remédios. Você pode ser a próxima pessoa a mandar uma foto assim. Você pode ser a próxima pessoa a recuperar um dia inteiro de liberdade, de confiança, de presença. Tudo começa com a informação certa, com a pergunta certa, por médico certo, e com um protocolo simples de 3 minutos que você pode começar amanhã de manhã. Mas antes de terminar, eu preciso reforçar. Converse com seu médico. Leve as informações que você aprendeu hoje. Pergunte sobre alternativas aos medicamentos que você toma. Você tem o direito de entender tudo o que entra no seu corpo e os efeitos que cada coisa causa. Você é o maior especialista no que você sente e a sua percepção dos seus próprios sintomas é válida e importante. Não aceite respostas genéricas. Não aceite ser mandado embora com mais um remédio sem investigação. Você merece cuidado de verdade. Se você gostou desse conteúdo, se ele abriu seus olhos para algo que você não sabia, eu tenho um pedido muito especial para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que também passa por isso. Pode ser sua mãe, sua amiga, seu marido, alguém do trabalho. Existe uma grande chance de que alguém ao seu redor também tome um desses medicamentos e também sofra com a bexiga sem entender o porquê. Você pode ser a pessoa que muda a vida desse alguém hoje ao compartilhar esse vídeo. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque toda semana eu estou aqui com novos protocolos, novas descobertas, novas ferramentas para você reconquistar sua saúde e sua liberdade. Na semana que vem eu vou trazer um conteúdo muito especial sobre os 5 alimentos que você provavelmente come todo dia e que estão inflamando sua bexiga sem você saber, um conteúdo que vai complementar tudo que você aprendeu hoje de uma forma que vai surpreender você. Ativa o sininho para não perder. Te vejo na semana que vem. Cuida de você.